Boa tarde, então, sou Gisele, sou farmacêutica, acupunturista, né, e estou como teleconsultora do Telesaúde. Então, hoje nós vamos trabalhar sobre a matriz de intervenção do PEMAC, né, nesse contexto de se pensar e se refletir, de se institucionalizar a questão sobre o planeamento. Bom, então, só para relembrar, né, o Programa Nacional de Melhoria do Acesso da Qualidade da Atenção Básica, ele foi institucionalizado pela Portaria 1654, né, e a Portaria 1645, ele traz as regras do PEMAC para as equipes de atenção básica, incluindo as equipes de saúde bucal e NASF. Certo? Então, o PEMAC, ele é composto por três fases, né, três fases, ele está no terceiro ciclo e a gente tem, além dessas três fases, o eixo estratégico transversal de desenvolvimento. Então, a fase 1, ela contempla a adesão, a contratualização, a fase 2, a certificação, a fase 3, a reeducação. E no eixo estratégico transversal de desenvolvimento, que é o que a gente vai estar dando ênfase hoje, ele contempla a autoavaliação, o apoio institucional, o monitoramento dos indicadores, a educação permanente e a cooperação horizontal. Então, hoje, né, a gente vai dar ênfase maior para a questão do processo de autoavaliação e de que forma que esse processo de autoavaliação ele vai dar sentido para a construção de uma matriz de intervenção para a gente conseguir, então, almejar essa melhoria do acesso da qualidade na atenção básica dentro dos padrões, né, que o Ministério da Saúde padronizou para poder, então, fazer uma avaliação da atenção básica de forma que consiga comparar o âmbito local, estadual e o federal. Então, quando a gente pensa da autoavaliação do PEMAC, né, essa autoavaliação ela é entendida como, primeiro, ponto de partida para o desenvolvimento do programa. Né? É uma ferramenta que auxilia na identificação e priorização dos principais problemas, né, e padrões de qualidade que a gente precisa se preocupar para alcançar a qualidade do acesso, a melhoria da qualidade da atenção básica. E também é um dispositivo que vai fortalecer, vai estimular, vai trazer, né, reflexões para que a equipe consiga fazer uma reorganização do seu processo de trabalho, tanto na unidade de análise equipe, como na unidade de análise de gestão. Então, é um processo de produção de sentidos e significados que facilita a mobilização de iniciativas. É um momento de autoanálise, autogestão, identificação dos problemas, formulação de estratégias de intervenção para melhorar os serviços em relação ao seu processo de trabalho. E aí a gente tem que se perguntar, por que eu devo realizar a autoavaliação, né, utilizando o aplicativo do AMAC, ou o AMAC impresso, ou um instrumento próprio do município? Porque esses instrumentos de autoavaliação vão ajudar a fazer essa análise crítica do processo de trabalho pelo próprio profissional de saúde, né, e que isso vai trazer reflexões, vão trazer discussões, vão trazer troca de ideias, quebras de resistência, né, mediações de conflitos para a gente poder melhorar a qualidade na atenção básica. E esse processo, ele não deve ser executado só porque o Programa Nacional de Melhoria do Acesso da Qualidade, ele exige, né, e pontua dentro da sua certificação. E sim, para fortalecer a institucionalização dessa cultura de um planejamento local, de avaliação, de monitoramento de indicadores. Então, a gente recomenda sempre que o processo de autoavaliação ele seja feito de 6 em 6 meses ou, no mínimo, uma vez por ano, independente, né, dos ciclos que estão acontecendo o PEMAC. Então, essa reflexão, né, promovida pelo processo de autoavaliação, ele vai ajudar na quebra de resistência, no compartilhamento de visões, na mediação de conflitos, na pactuação, no entendimento dos compromissos, né, que devem ser executados e as pactuações que eu devo, né, ajudar a cumpri-las, e também porque ele compõe 10
da nota da certificação, né, de significados muito maior do que só eu pensar na autoavaliação no momento pontual do OPMAC. Então, é só para relembrar, né, no terceiro ciclo do PMAC, está à disposição das equipes o sistema eletrônico do AMAC, que é um aplicativo. Então, para quem utilizar o aplicativo, a comprovação no momento da certificação ela é direta, né? E os demais profissionais e equipes que resolverem utilizar ou o AMAC impresso ou um instrumento próprio, esses precisam estar posto no momento da certificação externa esse instrumento que ele utilizou para fazer o processo de autoavaliação. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre como utilizar o sistema do AMAC eletrônico, pode consultar as nossas web palestras que estão disponíveis no portal. Foram feitas 2 webs sobre essa temática, né, e vale a pena a gente assistir, né, e adotar o sistema eletrônico do AMAC como uma ferramenta, né, de apoio ao processo de autoavaliação. Então, para isso, a autoavaliação ela deve ser realizada entre os pares, né, coletivamente, considerando todos os atores envolvidos na atenção básica. Os momentos da autoavaliação, eles devem ser orientados por um método participativo, principalmente para possibilitar a criatividade, considerar a pluralidade dos autores presentes e promover esse espaço, né, de construção de pensamento. Então, esse espaço de diálogo, de interação, de participação, né, que vai ajudar nessas quebras, né, de conflitos, né, e promover diálogo e mediações. Então, eu tentei sistematizar a etapa da elaboração da matriz de intervenção por momentos, né? Então, não vinculado só ao programa, mas vinculado a esse contexto de planejamento local, né? Nessa cultura que deve ser sensibilizada, fomentada, estimulada, apoiada, para que a gente possa planejar as nossas ações pautadas no nosso território e na realidade local. Então, um conjunto, né, de momentos, né, que merecem ser apoiados pela coordenação da atenção básica são algumas atividades que promovem uma reflexão, né, desse instrumento de autoavaliação pautado nas características locais e também dados dos outros ciclos anteriores. Para quê? Para que a gente faça uma próxima, né, autoavaliação, olhe ou reconstrua ou reelabore ou construa novas matrizes, né, com significado, né, e sem um retrabalho. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é conversar com os profissionais sobre os compromissos que a equipe da atenção básica tem com a melhoria da qualidade, né? Principalmente a questão da inclusão da saúde bucal, a inclusão do NASF, o que é dever, né? E o que é direito dos profissionais da saúde, o que a Política Nacional de Atenção Básica traz, né, de compromissos e responsabilidades para cada profissional, tanto nas suas funções específicas como na função comum. Então é importante que a gente leia, né, dentro da Política Nacional da Melhoria da Qualidade, quais são os compromissos da equipe e o que isso, né, está relacionado com a Política Nacional de Atenção Básica e de que forma esse compromisso assumido vai refletir na melhoria da qualidade. Um segundo momento, né, é apoiar os profissionais da saúde em relação à implantação desse processo de autoavaliação no município, sempre ressaltando que esse processo de autorreflexão, né, ele tem a potencialidade de identificar fragilidades, estratégias, né, não só para a melhoria da qualidade do serviço, mas também para trazer satisfação para o trabalhador. E, além disso, é importante que, no contexto local, a coordenação da atenção básica e as equipes resgatem, né, os relatórios do primeiro e do segundo ciclo e
inclusive, que foram discutidos, né, em fóruns de discussões junto com cada macro-região, como é que está os dados em relação ao meu município, né, comparando com a minha macro-região, comparando com a minha regional de saúde, comparando com os meus municípios, né, ao meu entorno, né? Quais são os desafios que persistem ainda do primeiro e do segundo ciclo? Quais são os padrões de qualidades que estão insatisfatórios e continuam insatisfatórios e a gente precisa priorizá-los para tentar traçar estratégias de mudança, né? Quais são os padrões no terceiro ciclo que agora são considerados obrigatórios e essenciais para que a equipe possa permanecer no programa, né? Ou para que a equipe não seja classificada automaticamente como ruim? Para quê? Tudo isso, né, envolve esse processo de priorização, de seleção e de indicadores de qualidade que eu vou, então, pensar para a construção de uma matriz de intervenção. E aí, com todos esses dados em mãos, eu vou, então, tentar avaliar os resultados que eu já consegui alcançar nos ciclos anteriores diante as intervenções que eu consegui, né, junto com a minha equipe, implementar no município. E aí, com tudo isso, eu vou conseguir, então, traçar uma imagem objetivo, né, para cada equipe. Que seria o quê? Seria aonde queremos chegar, né? Então, a autoavaliação, a MAC, vai trazer vai fomentar esse processo de autorreflexão, né, identificação de problemas, de reconhecimento das nossas dificuldades, das nossas demandas, das situações, problemas que existem dentro da minha equipe. A matriz de intervenção, então, vai ser o quê? O caminho que eu vou traçar, o meu plano de ação para mim conseguir chegar na minha imagem objetiva, que seria a melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica. Por meio do quê? Por meio da implementação desses padrões de qualidades que foram padronizados pelo Ministério da Saúde, para que a gente possa, então, comparar, né, o quanto, né, eu preciso melhorar e o quanto eu posso investir em medidas estratégicas. E aí, todo esse processo de autoavaliação, construção de matriz de intervenção, priorização de problemas, ele precisa estar pautado no território, né? Porque o território é um espaço de permanente construção e reconstrução. Então, o primeiro passo é identificar os problemas, as necessidades da população, né, para poder, então, conseguir elaborar essa matriz de intervenção que eu consiga fazer estratégias pertinentes, né, e que eu consiga realmente aplicar e que estão dentro da minha governabilidade. E este reconhecimento ele deve ser obtido pelos profissionais da equipe do NASF, né, também apoiado pelas equipes do NASF e também, né, se puder fazer essa análise do território envolvendo a população. Então, é fundamental também que a equipe conheça os seus limites geográficos, a sua população, a sua dinâmica social, a cultura, né, os serviços instalados no local e vários aspectos demográficos, epidemiológicos, né, e demandas clínicas em questão. Para quê? Para mim poder pensar, né, como é que eu vou priorizar esses padrões que estão insatisfatórios e como é que eu vou pensar estratégias dentro da governabilidade da equipe e que sejam resolutivas para esse conjunto de informações que eu tenho sobre o meu território. Então, não basta só autoavaliar, dar uma nota boa, né, e fazer estratégias que vão ficar no papel. Né? Então, preciso ser crítico na minha autoavaliação, pensar em estratégias pontuais, resolutivas e objetivas que estejam dentro da governabilidade da equipe. Para quê? Para que no momento que eu for fazer o monitoramento dos meus indicadores, eu consiga perceber as mudanças na minha prática. Né, a satisfação do usuário, a satisfação do profissional e mudanças no cotidiano do dia a dia da equipe. Uma redução de uma demanda, uma otimização de um grupo. Né,
implantações de outras práticas integrativas para aumentar o leque de opções terapêuticas, né? Reduzir a demanda espontânea, implementar uma agenda programada, investir, né, a equipe de saúde da família e NASF, para a gente poder estar operacionalizando as ferramentas de apoio matricial e ampliando o escopo de ações da atenção básica, né? E aí conseguir resgatar esses gráficos, né, dos relatórios dos anos anteriores e analisar e discutir. Bom, de que forma que nós, equipes de saúde, né, estamos ofertando consultas, ações educativas para todas as situações que envolvem o cuidado na atenção básica. Como é que está o meu pré-natal? Como é que está o meu acompanhamento dos meus hipertensos? Como é que está o acompanhamento dos médicos? Como é que está o acompanhamento dos obesos, né? Dos pacientes com problemas respiratórios, transtornos mentais, crianças até 2 anos. Aqui o gráfico, né, que foi apresentado pelo Ministério, comparando o segundo ciclo, a gente vê que Santa Catarina ela está muito próximo, né, da média de oferta de serviços em relação ao nível nacional. Então, 33% do Estado oferta programas e consultas e ações voltadas para todas as situações de saúde, né? Então, a gente pode ver que, apesar de a gente estar próximo da média brasileira, ainda né, uma média baixa. A gente não consegue nem atender 50% da população. Então, uma nova autoavaliação, ela vai ganhar sentido e efeito sempre que a gente fizer esse análise dos avanços entre os outros ciclos. E aí sim, né, eu vou conseguir fazer essa autoavaliação e vou conseguir elaborar uma matriz de intervenção que possibilite que tanto a equipe como os gestores possam monitorar, né, o plano de intervenção das situações problematizadas na autoavaliação, pautado nesse reconhecimento do território, pautado nesse planejamento local. E também analisar a evolução desses resultados alcançados através das medidas que a gente conseguiu planejar e sistematizar nessa matriz de intervenção. Então, falar de intervenção nada mais é que pensar no plano de ação da equipe. Então, o que a equipe está se programando para conseguir chegar lá naquela imagem objetiva que ela conseguiu construir a partir dessa análise, né, global do seu território. E aí, esse momento da elaboração da matriz de intervenção, né, ela acaba sendo o quê? Esse processo de planejamento construído de forma democrática, com pactuações entre os atores, né, de uma forma efetiva, pois eles vão conseguir ter maior alinhamento com as necessidades e realidades locais. Favorecem também a maior comunicação entre os trabalhadores, com aumento da capacidade gerencial, né, em relação à tomada de decisão, e a construção de uma consciência coletiva e de responsabilização das pessoas que estão envolvidas no processo de trabalho da atenção básica. E também sugere-se que, inicialmente, o planejamento contempla os principais problemas, né? Ou seja, a gente vai elencar o que é mais importante para o grupo. E essa priorização, né, as prioridades de intervenção, levam também em consideração o seu impacto sobre aquele problema, sobre a governabilidade dos autores envolvidos e essa capacidade e o desejo de mudança. Então, são pontos importantes que a gente tem que pensar. Para quê? Para poder pensar nas etapas de construção da matriz de intervenção, que inclusive a gente já comentou em outras webs sobre o PMAC, né? E também no curso introdutório da saúde da família, né, em teleconsultorias, que a gente vem, né, sempre orientando e trazendo reflexões dessas etapas, né, que antecedem a construção da matriz de intervenção, que vão dar base para quê? Primeiro, para a gente poder priorizar padrões avaliados
que foram considerados insatisfatórios, mas nada impede que eu também escolha padrões que tiveram avaliação regular, boa ou ótimo, porque eu quero inovar, tá? Eu vou precisar elaborar o que? O meu objetivo, a minha imagem objetiva, né? As minhas metas que eu quero alcançar para cada padrão. Vou precisar elaborar estratégias objetivas, resolutivas, dentro da governabilidade da equipe para me conseguir atingir as metas que eu estou propondo para chegar no meu objetivo final. Vou precisar identificar os recursos necessários para cada estratégia que eu tracei. E aí, com isso, conseguir estabelecer os prazos, os mecanismos de monitoramento e quais são os resultados que eu espero. Então, para elaborar uma matriz de intervenção, eu posso estar priorizando em torno de 7 a 10 padrões, né? Entre aqueles padrões que eu tive uma nota baixa, mas a exigência do PMAC é pelo menos uma matriz de intervenção que seja construída, tá? Então, o que isso quer dizer? É que a equipe ela pode selecionar livremente o número de padrões para os quais deseja construir uma matriz de intervenção, né? E lembrando que para o terceiro ciclo do PMAC, é importante que a equipe faça pelo menos uma matriz de intervenção, pois é através dessa comprovação que ela vai conseguir, então, obter o 10% o 10%, né, que equivale à autoavaliação dentro da certificação externa, certo? Bom, então como é que a gente faz a priorização dos padrões de qualidade para elaborar essa matriz? Então é importante que a gente sistematize uma reunião de equipe, né? Nessa reunião, eu posso fazer 2 reuniões de equipe de 2 horas ou uma reunião de 4 horas, né? Numa primeira reunião eu vou pensar e focar, né, na autoavaliação e na identificação dos problemas, então eu vou pegar o instrumento, vou aplicar o instrumento junto com os profissionais, vou listar os problemas que estão abaixo de 7, de 6, de 5, então isso é um critério que a equipe vai estabelecer, né? E eu vou oficializar isso em ata, vou preencher a lista de presença, vou registrar isso no ESUS como uma reunião de equipe, né? E para que num segundo momento da reunião ou numa segunda reunião eu consiga então discutir a seleção e a priorização do problema a partir dessa lista que eu construí no primeiro momento. E aí em cima dessa lista eu vou tentar avaliar a governabilidade da equipe em cima desses padrões que foram listados, né? Então, o que é priorizar? É ver qual é o problema mais frequente, é ver o que a equipe acha de mais importante, se eu tenho recurso, né, para poder executar, né, e tentar sistematizar um cronograma de curto, médio e longo prazo, né? Além disso, tentar chegar num comum acordo, né? Então, às vezes, o médico ele prioriza um padrão, a enfermeira outro, o profissional do NASF outro. Então, vocês podem usar N estratégias para se conseguir chegar nessa priorização. Vocês podem, de repente, sistematizar uma dinâmica de nota de importância. Então, para cá, todo mundo pega a lista dos 7 e vamos supor, a lista padrões abaixo de 7 e vai pontuar de 0 a 5, né, a prioridade dele em cima daqueles padrões. Se faz uma média e se chega num consenso, né, para fazer a mediação dos conflitos na questão da priorização dos problemas. E aí a gente tem algumas sugestões, né, de tentar classificar os padrões que foram quantificados de 0 a 10, né, entre muito satisfatório e muito insatisfatório, tentar fazer uma visão, né, de escalas. Vamos supor, padrões considerados de 0 a 1 vão ser considerados, né, de 0 a 2 insatisfatórios. De 2 a 4, abaixo de 2, muito insatisfatório. De 2 a 4, insatisfatório. De 4 a 6, regular. De 6 a 8, satisfatório. E acima de 8, muito satisfatório, né? Então, a gente pode pensar, os padrões que são
de satisfatório para baixo, eu vou pensar na matriz de intervenção. E os padrões são de 8 a 10 que eu queira priorizar, eu vou pensar numa perspectiva de inovar, ter novas estratégias, ser criativo. Né? Então, se eu for pensar, né, então eu vou ter os obrigatórios, os essenciais contidos, né, com uma importância maior nesses padrões que eu vou escolher para priorizar fazer a matriz de intervenção, e os padrões e estratégias vão estar entre, né, esses padrões que eu vou escolher, que eu tentar inovar e tornar, né, o meu atendimento, o meu processo de trabalho mais criativo. Bom, então, fiz a reunião, discuti, elenquei os problemas abaixo, né, abaixo de 7, considerado insatisfatório, fiz a seleção, estou aqui com um número X de padrões de intervenção, há 7 padrões de intervenções que o grupo considera necessário, essencial, né, montar estratégias. Como é que eu preencho essa matriz de intervenção? Bom, a matriz de intervenção, ela está colocada lá como exemplo no manual do PMAC, né? Ela é composta de campos, onde primeiro eu vou descrever o padrão, né? Então aqui eu trouxe um exemplo, os profissionais de atenção básica registram as ações realizadas em instrumentos comuns das equipes de atenção básica. Depois eu tenho um segundo campo que eu vou descrever a situação, problema para alcance do padrão. Então, não é feito registro das atividades no ESUS. Né? E o terceiro campo é objetivo e meta. Qual é o objetivo, a imagem objetiva, a meta que essa equipe quer alcançar em relação a esse padrão de qualidade? Registrar o número total de atendimentos realizados pela equipe de atenção básica, saúde da família, saúde bucal e NASF, pactuados e realizados. Certo? E depois eu vou ter campos específicos para a gente lançar estratégias, atividades, os recursos, os resultados esperados, os responsáveis, o prazo e os mecanismos de monitoramento, que a gente agora vai ver quadrinho por quadrinho. Bom, então o que significa cada coluna da matriz? Então, a coluna estratégias para alcançar os objetivos e meta é onde eu vou definir a estratégia, né? Então, a estratégia para alcançar a meta deve ser registrada, né, por meio de uma ação, e a gente recomenda que se use verbos, né, no infinitivo, verbos concretos, como realizar, elaborar, pesquisar, levantar, identificar, né? E evitar verbos subjetivos, como fomentar, discutir, refletir, né? E no campo das atividades a serem desenvolvidas, é como se fosse o passo a passo, detalhamento de como é que eu vou fazer para chegar naquela estratégia que eu pensei. Então, é onde eu vou falar como é que eu vou realizar essa ação, qual é o método que eu vou utilizar. Então, é o como vou fazer essa ação. Então, exemplo, a estratégia seria registrar as atividades coletivas, individuais, compartilhadas e domiciliares, realizadas pelos profissionais do NASF e profissionais da saúde no ESUS. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, vou preencher as fichas do ESUS. Né? Segundo, vou digitar as fichas, né, no sistema. Terceiro, vou buscar a educação permanente com apoio do Telesaúde. Quarto, vou monitorar as consistências dos dados informados pela equipe nos relatórios do ESUS ou nos relatórios do CISAB. Tá? As outras duas colunas, né, a terceira e a quarta coluna, vai estar para mim identificar quais são os recursos necessários para mim poder executar aquela estratégia que eu escolhi, né, e quais são os resultados que eu espero. Os resultados, é importante que a gente sempre traga algum resultado quantitativo, né? Então, o quanto eu espero na execução daquela estratégia, né? Para poder o quê? Em cima do resultado, definir um indicador de monitoramento. Então, no caso aqui, eu
essa equipe, ela espera ter 100% das ações realizadas registradas no eSUS, né? E como é que ela vai poder, quais são os recursos que ela precisa? Ela precisa das fichas, precisa do PEC implantado, para que ela consiga, então, cumprir aquela atividade. Já no campo responsável, né, não é aquela pessoa que vai fazer aquela ação, e sim aquela pessoa que vai articular, vai motivar, vai ajudar a cumprir aquela tarefa que o grupo pensou. E aí a gente sempre deve pensar em um líder ou no máximo 3 pessoas. E eu nunca vou colocar, a gente não recomenda que a gente coloque a equipe, ou enfermeiro, ou agente comunitário, fica muito subjetivo. É importante que a gente coloque o nome da pessoa, né? Então, quem é o grupo de pessoa ou a pessoa responsável que a gente espera que vá ajudar os outros a cumprir aquela tarefa, tá? Então, quem é aquela pessoa que vai estar cobrando o retorno do restante da equipe para que a tarefa ela seja executada dentro do prazo que eu defini, né? Então, mesma coisa, o prazo a gente não é interessante a gente colocar 1 mês, 2 meses, 2 meses, 3 meses, 4 meses. É importante a gente colocar a data e que esse prazo ele seja um conjunto, né, de datas, um cronograma para mim poder executar essas atividades. Para quê? Para que eu não tenha todas as estratégias pensadas sendo executadas tudo no mesmo dia. Então, de forma, eu vou planejar a execução, né, pensando em curto, médio e longo prazo naquelas estratégias que eu tracei naquela matriz. E os indicadores, né, de monitoramento vão ser estratégias, né, importantes para mim conseguir acompanhar o desenvolvimento da atividade e tentar verificar como é que aquela atividade está sendo realizada à medida que os atendimentos, né, vão acontecendo. Então, a gente sempre recomenda, ou em média de atendimento, ou se calcular em forma de percentual, ou em forma de registro de ata, ou em forma de registro de consistência, né, registros escritos, registros fotográficos. Como é que eu vou comprovar que as coisas estão sendo realizadas? E aí, no nosso exemplo, a gente colocou aqui, número de atendimentos registrados, vamos supor, no eSUS, por exemplo, os profissionais do NASFES, dividido por todas as atividades realizadas por esse grupo, vezes 100. Então, eu consigo um número e esse número eu vou saber se atingiu o meu 100% da meta que eu tracei lá na minha matriz. Então, feito essa matriz construída, né, de forma colaborativa, participativa, esse instrumento de planejamento local, né, que sistematiza as principais estratégias que eu penso, né, em executar junto com a minha equipe para mudar a minha realidade e alcançar a melhoria do acesso da qualidade da atenção básica, eu vou então pensar num terceiro momento, né, após eu ter feito a autoavaliação, após eu ter construído a minha matriz de intervenção, eu vou entrar numa etapa de tentar colocar em prática aquilo que eu planejei, né, e pactuei com os meus parceiros. E aí, é importante a gente pensar em estratégias do quê? De educação permanente, de apoio institucional, de cooperação horizontal, para a gente conseguir realmente efetivar as estratégias que foram propostas pelo grupo na matriz de intervenção. Então, a educação permanente, ela vai ser o quê? Vai ser esse processo pedagógico que vai contemplar desde a aquisição e atualização de conhecimento e habilidades até o aprendizado, que parte dos problemas e desafios enfrentados no processo de trabalho, envolvendo todos os profissionais da atenção básica. E que vai ser considerado esse elemento da prática que vai dar sentido, né, para os atores envolvidos. Então, é como se fosse, né, é o que a gente considera esse aprendizagem significativa. Né? Então, a partir da identificação dos problemas e necessidades, eu busco a minha qualificação para melhorar essas questões que eu consegui identificar e que eu não estava dando conta, né, antes de me deparar com essa avaliação.
Então, o Telesaúde, por meio das suas teleconsultorias, das web palestras, dos fóruns de discussão, das reuniões de matriciamento, dos cursos, né? Da segunda opinião formativa, pode ser sim uma boa estratégia de educação permanente à distância, que a equipe pode sistematizar, né, e adotar para qualificar e tentar buscar o apoio para a implementação das estratégias que foram traçadas. Um outro ponto importante é o apoio institucional, né? Então, essas estratégias de apoio institucional previstas no PMAC, elas podem acontecer, né? O Ministério da Saúde, né, apoiando as coordenações estaduais da atenção básica, o COSEMES apoiando os municípios, a GEABS apoiando e instrumentalizando as GERSAs, né, para que elas consigam fomentar a discussão lá na ponta com os municípios, né, as GERSAs se sistematizando, se organizando para conseguir, né, de alguma forma prestar o apoio, fazer junto com os municípios da sua região, ou a própria gestão, coordenação municipal, prestando apoio para as suas equipes, né? Então, hoje, que tipo de apoio institucional a gente tem institucionalizado em Santa Catarina? A gente tem os fóruns de discussão do PMAC, fóruns de discussão do NASF, fóruns de discussão das PICs, fóruns de discussão da assistência farmacêutica, né? Que são fóruns que vão ajudar a tirar dúvida, né, e estão relacionados direto e indiretamente com padrões de qualidades do PMAC. Então, o fórum de discussão do PMAC, né, que a gente vai começar ele esse mês, vai ser feito no mês de maio, no dia 23 de maio. Então, esse primeiro fórum, a gente vai ampliar a discussão sobre essa web de hoje, né, tirar dúvidas, discutir matriz de intervenção. Então, quem tiver alguma matriz de intervenção pode estar mandando para a gente poder estar discutindo exemplos de matriz de intervenção, né, de que forma o município pode fortalecer esse eixo estratégico, né, transversal de desenvolvimento do PMAC. Uma outra estratégia que está acontecendo são fóruns de discussão entre a coordenação municipal e seus municípios, né? Então, a coordenação pode solicitar um fórum de discussão para o Telesaúde, reunir suas equipes e, junto com o teleconsultor, fazer uma discussão local sobre os seus indicadores de saúde. E também a própria GERSA pode sistematizar fóruns de discussão com os seus municípios. Então, a gente tem uma ideia inovadora, né, que é a GERSA de Lages, que organizou um ciclo de ciclos, né, um ciclo de fóruns de discussão e vem discutindo temáticas pontuais com os seus grupos de município para fortalecer a implementação do PMAC, né? Então, são estratégias importantes. Então, o fórum de discussão, né, alguns exemplos de ações que a gente pode discutir nos fóruns de ações de discussão, como apoio institucional ou como cooperação horizontal. Orientação da implantação do acolhimento, que é um padrão essencial. Implantação do uso do ESUS, que é um padrão obrigatório. Inclusive, a gente tem os fóruns de discussão às sextas-feiras, né? Orientação sobre o processo local de planejamento, como fazer uma reunião de equipe, como fazer um processo de territorialização, como montar um mapa inteligente. Discussão sobre o perfil da demanda e a demanda espontânea da unidade. Para quê? Para se pensar novas estratégias para ajudar no manejo dessas demandas e necessidades do território. Suporte para a construção do projeto terapêutico singular, né? Um exemplo foi o município de Arabutã, que buscou as teleconsultorias e conseguiu efetivar a construção do projeto terapêutico singular. E a análise de indicadores e informações de saúde, que é uma outra questão que a gente pode discutir também nos serviços do Telesaúde. A cooperação horizontal nada mais é do que essa troca de experiência que vai ajudar a aprimorar, né, o contato e as estratégias que a equipe tem, né, e que a equipe pode adotar nesse momento de compartilhamento de ideias. Então, a gente está também investindo, né, em web palestras, que é o exemplo da web palestra de amanhã, o relato de experiência do município de Pissarras,
né? E alguns fóruns de discussões que a gente também traz algumas equipes para compartilhar o seu processo de trabalho, né? Então, mês de maio a gente vai ter a participação do município de Presidente Castelo Branco, trazendo estratégias sobre como trazer as práticas integrativas para dentro do grupo, para fazer o quê? Para aumentar a adesão do grupo, que é um grande indicador de qualidade que a gente percebe que muitas equipes acabam classificando eles como insatisfatório. Então, essa equipe vem trazer estratégias, né, no fórum do dia 16 de como é que ela fez para aumentar a adesão do grupo e tirar esse padrão de insatisfatório e tornar ele um padrão satisfatório ou muito satisfatório. Né? Então, essa cooperação ela pode acontecer de forma virtual, que foram todos os exemplos que eu citei aqui na nossa web, ou ela pode ser organizada de forma presencial, por meio de debate, reunião de equipe, né? E em outros meios também, né? Então, comunidade de prática, revista catarinense de saúde da família, né? E outros seminários que as equipes podem estar participando. Então, aqui é o exemplo da comunidade de práticas, né, o site, que vocês podem compartilhar e pesquisar relatos de experiências. Vocês podem também compartilhar as boas práticas por meio do Facebook, do YouTube, do Telesaúde e consultar os nossos relatos de experiências que são publicizados nesses canais, né? E é um canal que está aberto para consulta a nível nacional. E aí, para quê? Tudo isso? Para a gente poder, então, entender, né, que o PMAC ele situa a avaliação como uma estratégia permanente para a tomada de decisão, como uma ação central para a melhoria da qualidade das ações de saúde, né, e faz com que a gente aumente os esforços para tentar superar essa ideia negativa da avaliação, para que a gente consiga resultar em ações, né, diminuir essa ideia de que a autoavaliação ela resulta de ações punitivas no constrangimento daquele que não alcançar determinado resultado. Então, a autoavaliação não quer pensar nisso, a autoavaliação quer o quê? Fazer essa autoavaliação para que a gente faça junto, a gente monte o nosso planejamento estratégico junto dentro da governabilidade da equipe, que esse conjunto de estratégias se torne resolutivo e satisfatório, tanto para o usuário como para o profissional. E também desvendar que a avaliação é um conjunto de saber tão complexo que ele só pode ser realizado por especialistas e professores universitários, que são capazes de compreender e aplicá-lo. Não, a autoavaliação é um processo simples dentro da governabilidade da equipe, que traz autorreflexão, traz uma análise crítica do nosso processo de trabalho para a gente mudar ele conforme as nossas pernas, conforme a nossa governabilidade, né? Traçando metas que eu consiga alcançar. Então, bom, eu estou muito abaixo da média. Ok, eu vou traçar uma meta que eu consiga alcançar nesse primeiro ano. Depois eu reavalio e traçar uma segunda meta para o segundo ano, até eu conseguir chegar num nível de comparação nacional e dizer, não, agora eu me sinto satisfatório com os resultados que eu consegui alcançar. Aqui estão as referências, né, do Manual Instrutivo do PMAC e o AMAC e também a AMAC da Saúde da Família, que acabou faltando o link ali, que vocês podem estar consultando no portal Saúde do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. Então, eu abro para as discussões, né, as perguntas e as dúvidas, certo? Vamos tentar se deter as dúvidas em relação à construção da matriz de intervenção. O que a gente não conseguir responder aqui, né, vocês podem estar mandando por teleconsultoria e a gente também vai ter o momento do fórum de discussão que a gente vai tirar mais dúvidas também sobre esse primeiro momento do PMAC. Joinville, gostaríamos de elaborar um placar da saúde, mas não temos a fidelidade dos relatórios do ESUS. Como poderemos trabalhar com esse problema? Vocês querem montar um placar dos indicadores de saúde. Assim, os relatórios do ESUS ainda a gente percebe algumas inconsistências, né?
porque alguns relatórios a gente não consegue buscar muitas informações com os relatórios que estão formatados no ESUS. A minha sugestão é que vocês consultem os relatórios do SIS-AB. Tá? Então, lá no ambiente restrito, com o login do gestor, vocês têm um campo que vocês conseguem fazer um mapeamento de informações com um leque maior, né, de indicadores, e aí sim, né, vocês conseguir dados mais específicos. Uma outra estratégia é criar algumas ferramentas internas de monitoramento do que a equipe possa autoalimentar e fique com um dado mais próximo da realidade de vocês, tá? A gente tem alguns exemplos, inclusive o ano retrasado, o município de Chapecó e Uruçanga e o Morro da Fumaça, não me lembro. Eu sei que o município de Chapecó construiu uma tabela de monitoramento dos indicadores, né, buscando todos os indicadores e cruzando alguns indicadores para poder fazer esse monitoramento mais perto. Se caso você tiver interesse nesse material, a gente pode compartilhar com vocês. Outros municípios já receberam, melhoraram essa tabela, uma tabela de Excel que as equipes vão alimentando as suas produções ali, né? E aí ele já consegue fazer um cruzamento de dados mostrando para a equipe se esse indicador está dentro do que se espera ou ele está fora, né? Comparando não só os indicadores do PMAC, mas indicadores do COAP, né? E outros indicadores mais macro. Certo. São José pergunta: as matrizes já realizadas podem ser refeitas? Posso mexer nas matrizes já feitas? Sim, as matrizes, o processo de autoavaliação e construção das matrizes é um processo dinâmico, né? A partir do momento que eu elaborei a matriz, eu posso estar reelaborando, revisando, reconstruindo, colocando estratégias, tirando estratégias, né? Então, isso é importante, né? Porque vai mostrar para o avaliador externo, mostra para a gestão municipal e estadual que vocês estão realmente efetivando. Então, é importante que vocês mantenham a original arquivada, né, e vão fazendo as atualizações. De repente, coloca lá no rodapé da página, atualizado em, revisado em, quem que fez a revisão, né, que vocês consigam acompanhar essa evolução da matriz, do que partiu e o que vocês já alcançaram. Isso é interessante até para vocês fazerem um checklist das estratégias que vocês já cumpriram, tá? Uma coisa que às vezes o pessoal pergunta muito é: a matriz de intervenção, no momento da avaliação externa, ela precisa ser a mesma? É claro que não vai ser a mesma, porque coisas que vocês traçaram há 6 a 1 ano atrás, vocês já estão realizando. Então, pode ser que no momento da avaliação externa, tudo aquilo que vocês já planejaram na matriz já tenha sido executado, e isso não tem problema nenhum. Aí Joinville e São José falaram que o AMAC online está em manutenção há muito tempo. Como faremos o monitoramento, né? E São José colocou sem acesso ao AMAC. Como podemos fazer? Quem fez o AMAC exclusivo para o online e não fez a impressão das matrizes, né? E por essa manutenção, vai ter que entrar em contato com o 36 para ver se eles conseguem resolver esse problema, né, e consigam disponibilizar os resultados dos relatórios que estão ladrando para vocês. Ou se não, entrem em contato com a GERSA ou com a GEABS da região de vocês, para eles poderem estar informando de que forma vocês vão poder ter acesso a essas informações nesse período de manutenção. Matos pergunta: fizemos todas as etapas e inclusive passamos no sistema, porém depois entramos e está tudo em branco. Como devemos proceder nesse caso? Gente, aí isso é um problema do sistema. Eu não tenho acesso do AMAC eletrônico, tá? Vocês têm que ligar lá para o 136 para ver se não teve nenhum problema de ter feito as etapas e ter salvado e questionar lá ao Ministério por que está em branco, né? A princípio, o sistema ele abre de 6 em 6 meses para vocês refazer as avaliações. A partir do momento que você lança e confirma a autoavaliação, você não consegue relançar novas autoavaliações
num período inferior a 6 meses, com a programação do Ministério, que é a partir do 136. E o pessoal de Palhoça tinha colocado, estamos preocupados com os dados que não estão chegando ao sistema de informação do Ministério da Saúde. Acho que ele é com relação ainda ao AMAC. Palhoça, estamos iniciando oficinas nas reuniões de equipe para realizar novos processos de autoavaliação. Gostaríamos de saber se podemos registrar no sistema AMAC. Sim, vocês vão registrar no sistema AMAC ou no sistema ESUS. Porque assim, as oficinas já é execução de uma atividade atrelada à reunião de equipe, certo? O sistema AMAC é um sistema que operacionaliza a autoavaliação. Então, são duas coisas distintas. Vocês podem fazer as oficinas, fazer o processo de autoavaliação, pregar o resultado desse processo de autoavaliação e alimentar o sistema AMAC para deixar registrado lá o processo autoavaliativo. E uma segunda coisa é registrar no ESUS a execução desta oficina que foi realizada para o planejamento dessa ação. Que vocês vão registrar onde? Lá na ficha de atividade coletiva. Então, lá na ficha de atividade coletiva vai ter reunião de equipe, né? Discussão de caso, reunião, tem lá, se eu não me engano, planejamento, e aí vocês vão registrar esta ação, né? Então, são dois lugares que vocês devem registrar de formas distintas. O resultado da autoavaliação e a oficina para a realização dessa atividade autoavaliativa. Ok. Aí, Brusque e alguns outros municípios, ali São José também, perguntaram com relação aos fóruns de discussão do PMAC. Onde nos cadastramos e onde acessar para participar desses fóruns? Os fóruns, esse mês ele vai acontecer no dia 23 de maio, às 3 horas da tarde, pela questão da disponibilidade da agenda na nossa sala virtual, tá? Então, vocês vão acessar onde? Pela sala virtual do Telesaúde, da mesma forma que vocês fizeram para entrar aqui na web palestra de hoje. Então, no dia 23, ali uns 10, 15 minutinhos antes, vocês vão clicar naquele íconezinho da webcam dentro do portal no acesso restrito, clicar lá, fórum de discussão do PMAC, e vão fazer a entrada na sala virtual como vocês fizeram aqui. Nos próximos meses, a partir de junho, vai acontecer sempre na primeira terça-feira de cada mês, às 3 horas da tarde, tá? Então, mês de maio vai acontecer dia 23 e a partir de junho, sempre na primeira terça-feira do mês, às 15 horas da tarde. O objetivo desses fóruns é tirar a dúvida, tá? Então, assim, tragam uma matriz de intervenção, compartilhem com a gente. Se vocês puderem mandar as matrizes de intervenções que vocês querem tirar dúvidas no fórum, mandem, assim, os 2, 3 dias antes, né, do fórum ou no dia anterior do fórum, por teleconsultoria assíncrona, pontuando, Gisele, ou Manu, ou a Mabel, o teleconsultor que está te apoiando ali na elaboração daquela matriz. A gente está elaborando essa matriz, a gente ficou com dúvida, a gente queria fomentar a discussão no fórum de discussão para até saber a ideia de outros participantes do fórum sobre as estratégias que a gente está pensando. Então, o fórum tem esse objetivo, tirar a dúvida e compartilhar a ideia para a gente fazer esse processo de construção conjunto, né? Então, de ser um processo de colaboração mesmo, né, de construção, de troca, para a gente fortalecer esse processo de planejamento. Só confirmando contigo, Gisele, é às 10 horas da manhã ou às 3 da tarde? Que no nosso cronograma está marcado às 10 da manhã. Então é às 10 da manhã, às 10, desculpa. Tá certo lá aquele horário. Então, pessoal, Desculpa. Às 10 da manhã mesmo, como a Maria havia colocado ali para vocês antes, tá ok? Em uma unidade com mais de uma equipe, a autoavaliação pode ser única ou cada equipe realiza a sua? Bom, assim, existem alguns modelos, tá? Alguns municípios que fazem a autoavaliação compartilhada, tá? Então, assim, você tem uma unidade de saúde, tem 6 equipes, certo? Vocês até podem fazer um momento avaliativo comum a todo mundo, certo? Não tem mais nenhum. Só que cada equipe vai ter que contextualizar essa avaliação dentro do seu processo de trabalho.
Então, fiz uma autoavaliação, tem que ter representantes de todas as equipes e que todos os profissionais, cada equipe, pactue e estejam convencidos, como é que eu vou dizer, pactuem e autorizem, né, essa representação, né? Então, dá para fazer a matriz compartilhada, dá para fazer a autoavaliação compartilhada. O único momento, o que a equipe vai ter que pensar é essa individualização em relação ao seu território. Não dá para fazer igual para todo mundo, porque cada território tem o seu contexto, tem as suas necessidades, tem as suas demandas, né? Mas dá para fazer sim esse processo compartilhado. Eu tenho o exemplo de Florianópolis, certo, que faz mais ou menos uma estratégia compartilhada. Essa estratégia também foi citada no material do introdutório da saúde da família, lá no módulo de avaliação e monitoramento do programa da qualidade, que vocês podem estar consultando. Caso vocês não tenham participado do curso introdutório ou não se inscreveram no curso introdutório do Telesaúde, solicitem lá pelo Teleconsultoria de que forma eu posso fazer o processo de autoavaliativo compartilhado entre todas as equipes da única unidade, que eu mando para vocês sim. Tá? Então, eu acho que o processo de autoavaliação é um processo construtivo, não é um processo punitivo, né? Não é um processo investigativo para a gente tentar identificar quem está fazendo certo e quem está fazendo errado. É um processo de autoavaliação, de reflexão, de melhoria da qualidade, né, e organização do processo de trabalho. Temos um grupo experiente no processo de trabalho, vocês podem estar consultando, marcando teleconsultorias específicas de forma síncrona no dia da reunião de equipe, para a gente tirar as dúvidas específicas de cada equipe. Vocês podem mandar a matriz de intervenção que vocês estão com dúvida, para para que um dos teleconsultores deem sugestões, né, emitam alguma recomendação em relação àquela matriz. Quem for fazer isso, sempre mandem uma matriz por solicitação, não manda todas as matrizes numa solicitação só, porque cada matriz é um tema, é uma orientação e é uma busca de estratégia que a gente vai elencar para vocês, né? Então, matriz de acolhimento, uma solicitação de acolhimento, matriz de grupo, matriz de práticas integrativas. Então, cada solicitação é uma matriz que a gente possa ajudar vocês a qualificar e deixar cada vez mais da governabilidade de vocês. Agradeço a participação e espero a participação de vocês no dia 23 no Fórum de Discussão do PEMAC.